Fala pessoal, esse é o último vídeo sobre a segunda fase do modernismo. Agora a gente vai falar de prosa. Mais uma vez a gente vai falar de gente muito importante e eu gostaria que vocês prestassem atenção porque é gente importante, gente que cai muito. O primeiro é o que mais cai, é Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, dando um contexto geral antes de falar da obra que mais cai dele. Graciliano Ramos é alagoano e isso é importante porque na prosa da segunda fase moderna, além do neorrealismo, que é muito importante, que eles começam a falar de críticas sociais, de mostrar o dia a dia, o regionalismo também é muito importante. Então é importante que, principalmente no Nordeste e no Sul, vários autores pipocaram falando da realidade diferente em cada um dos estados. Isso foi muito importante para caracterizar essa fase. Então, por isso é importante saber que Graciliano Ramos é alagoano. Durante sua vida ele foi jornalista, foi político na cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas, e escritor. Viveu como jornalista por um tempo também no Rio de Janeiro, mas logo voltou para Alagoas. A gente pode considerar ele tanto como regionalista quanto neorrealista, ele é os dois. Ele também, além disso, foi comunista, foi preso político de Getúlio Vargas, e no período de reclusão dele foi responsável pelo desenvolvimento do livro Memórias do Cárcere, que foi um dos principais livros dele. É um dos seus livros intimistas. Ele tem várias obras intimistas. Assim, tem uma das obras dele que não é intimista, e acontece da obra que não é intimista, acontece que a obra que não é intimista é aquela mais famosa, que cai no vestibular, que é o Vidas Secas. Então, a gente sempre fica assim, sabe? Tipo, a intimista as intimistas são a maior parte da obra dele, só que a que não é intimista é que cai mais. Mas tudo bem, a gente tem que saber que existe os dois. Esse é um dos livros intimistas. A sua outra face, o livro que não é intimista, porque não fala só dele, ele, na verdade fala da realidade do sertanejo no geral, é Vidas Secas. Vidas Secas é o único escrito em terceira pessoa, o único que ele não está falando da própria história, não é autobiográfico, não fala de memória, nada. Ele está contando a história de uma família. É uma família de retirantes, na seca do Nordeste, de Alagoas, é composta por Fabiano, sim a Vitória, seus dois filhos, o filho mais velho e o filho mais novo, que não tem nome, porque naquela época a mortalidade infantil era muito, muito alta. Por isso eles esperavam para ver se o filho vinga. Então se o filho cresce e tal, daí ele ganha o nome. Antes disso ele é só o menino mais novo e o menino mais velho. E além disso eles também tinham os seus animais, que eram a princípio o papagaio e o cachorro, que é a baleia. A cadela baleia, que é sem dúvida um dos personagens mais importantes de toda a obra de Graciliano Ramos. Apesar de muito bem escrito, a gente tem que fazer um comentário sobre a escrita. Ele é muito bem escrito. Graciliano Ramos é genial. Só que se você ler, você vai perceber que ele faz frases muito curtas e que não existe adjetivos, existe só ações. E isso ele quer transparecer a falta de vocabulário dos personagens. Então, o Fabiano, sim, a Vitória, eles eram pessoas pouco estudadas, que, aliás, nada estudadas, que não conseguiam se expressar. E esse é um dos pontos críticos do livro. E para reforçar isso, ele faz uma escrita seca, sem adjetivos. O livro começa com o capítulo Mudança, que é o momento que eles estão procurando um lugar para se fixar e passar o tempo de seca, né, tanto de seca quanto depois. E o último capítulo se chama Fuga, porque a seca vai começar de novo e eles estão saindo de um lugar e procurando um novo lugar para conseguir se estabelecer. Então isso dá a ideia de ciclo, porque eles chegam no lugar, ficam um tempo, até o momento que não dá mais e eles fogem de novo. Daí eles ficam mais um tempo em outro lugar e fogem de novo. E a seca sempre obriga eles a sair de onde eles estão. No Mudança também acontece algo muito interessante, que o papagaio deles, um dos animais de estimação, logo no primeiro capítulo, eles matam o papagaio para se alimentar. Isso é uma metáfora muito interessante, porque eles abriram mão da comunicação, abriram mão da palavra pelo braço, pela vida, pela capacidade de continuar vivo. Então, às vezes, eles vão se subjugar algumas pessoas que, por conseguir falar melhor, por conseguir fazer conta, por isso e por aquilo, conseguem se colocar acima deles. E eles vão ter que aceitar isso para conseguir viver. Porque, caso contrário, eles não conseguiriam viver. Da mesma maneira como eles matam o papagaio, que representa a palavra, para poder comer e sobreviver. Outro capítulo interessante é Fabiano, quando ele é apresentado, tudo. Fabiano é um vaqueiro, é um homem branco, é um homem cheio de silêncios. Por quê? Porque ele não sabe se comunicar, ele se compara a um bicho, ele só se sente bem quando ele sobe ao cavalo, ele se comunica melhor com a cachorra, a baleia, do que com seus próprios filhos, e por aí vai.
Daí tem um capítulo que, ainda falando sobre o Fabiano, ele vai à cidade fazer compras para assim, a Vitória, só que daí ele para beber alguma coisa com dinheiro que ele não tinha, ele vê um pessoal jogando, ele vai apostar o dinheiro, ele é enganado, ele se sente enganado o tempo todo. Ele acha que o patrão dá menos dinheiro do que fala que dá, ele acha que colocam água na pinga dele, e isso é a consequência de uma vida subjugada a outras pessoas. Então, como todo mundo sempre abusa dele, ele sempre acha que ele vai ser abusado, essa é a ideia. E ele é enganado e ele briga com um policial lá, que é o soldado amarelo, que provavelmente tem icterícia, né? Tipo, provavelmente ele é amarelo porque ele é doente. E mais tarde no livro, inclusive ele é preso, por isso chama cadeia, e mais tarde no livro ele tem a chance de se vingar do soldado amarelo, mas ele não faz, e só nesse momento que ele se sente um homem de verdade, porque ele sente que ele tem honra. Sim, a Vitória, ela também tem uma característica bem legal, que durante o livro inteiro ela fala que ela queria uma cama de verdade, que ela não quer mais dormir sobre o cipó, sobre nada, ela quer uma cama. E é interessante porque eles não têm nada, sabe? Eles não têm nenhum lugar para ficar, eles não têm uma casa, eles estão na casa do patrão trabalhando, mas eles não têm uma casa, não tem como comprar uma cama, eles nunca tiveram essa perspectiva. Mas é interessante isso porque dá a ideia de que, mesmo diante de toda a adversidade e da pior situação, as pessoas ainda têm capacidade de sonhar, e que sonhar faz diferença, porque é isso que leva ela para frente. Sobre os filhos, o menino mais novo, ele admira o pai, ele quer ser igual ao pai. Mas o menino mais velho, ele percebe as limitações do pai e ele quer aprender algo, sabe? Tem um capítulo que ele pergunta para a mãe dele, para assim, a Vitória, o que significa a palavra inferno, porque ele quer aprender. E ele leva ele apanha assim a Vitória, porque assim a Vitória não sabe o que significa inferno e ela não consegue passar essa informação para ele. E por isso então ele fica chateado, tudo. E é isso, sabe? Apesar de querer aprender as coisas, ele não tem de onde tirar. Isso também é uma lição que o livro tenta dar pra gente. Tem um capítulo, dois capítulos, né? Do final do livro já. Um chama Inverno, outro chama Contas. No inverno acontece uma grande chuva, eles quase a casa que eles estavam quase é tomada, só que a chuva é um prelúdio, ela precede a seca, e eles sabiam que depois ia acontecer a seca. Já Contas, mais uma vez o Fabiano é roubado pelo patrão. Sim, a Vitória pega vários feijões, vai contando para ver se as coisas estão certas. Ela conta e dá errado e o patrão, ela descobre que o patrão tá roubando eles, mas mesmo assim eles não podem aceitar, porque caso contrário o patrão vai simplesmente chutar eles e eles não têm para onde ir. Eles têm que aceitar para continuar vivendo, como eu já tinha falado. E o capítulo mais importante, mais interessante, mais bonito e o primeiro a ser escrito, que deu a ideia de todo o resto do livro, é Baleia. A cachorra baleia, ela faz parte da família, ela é como se fosse uma filha, ela é amada. Mas em determinado momento, apesar de ser companheira, tudo ela parece um pouco doente e Fabiano confunde o que ela tinha com raiva, hidrofobia. E isso é perigoso para as crianças, para ele, tudo, e ele decide matar a cachorra. E a gente tem o capítulo a partir do ponto de vista dela, então ela sofre, porque ela ama Fabiano. Ela sente o que está acontecendo, ela sabe que ela vai ser morta, ela sofre pela sua morte, mas ela parece que ela fica mais triste por perder aquilo do que pelo sofrimento físico em si. E é muito bonito, muito bonito. Isso é um livro fenomenal. Outros autores. Do Ceará, Raquel Queiroz. Raquel Queiroz escreveu várias coisas, ela também tinha um quê mais politizado, ela era bem de esquerda, falava do que era seca no Ceará, o Nordeste sofrido, abandonado pelo poder central, até que ela se juntou ao PCdoB, né? Ela usa muito da análise psicológica e ela só saiu do PCdoB no momento que tentaram impedi-la de publicar um livro. Então, pois é, bizarro, né? Se não me engano, isso foi na década de 30, acho que já era a ditadura de Getúlio Vargas, e nesse momento ela tenta publicar um livro e o partido tenta impedir ela porque eles queriam ler, ter acesso ao livro antes da publicação. Ela falou, não, tio, o livro é meu, pau no seu cu, vambora. Mulher braba. Já José Lins do Rego é o paraibano. Engraçado que na primeira fase do modernismo ele criticava muito o movimento. Só que apesar disso, ele sempre foi anárquico, ele sempre foi dessacralizador, ele não achava que a arte devia ser aquilo que estava sendo feito antes. Ele era muito modernista, sempre foi, mas ele era crítico do movimento. Interessante isso, né? Ele sempre foi adepto à liberdade de linguagem, autonomia para construir seres contextualizados. Então ele fazia personagens muito complexos, que não eram só alegorias, ele fazia personagens que tinham sentimentos,
que tinham as suas contradições, que não eram só uma alegoria que representava toda uma população. Isso é bem interessante. Ele geralmente escreve sobre o que ele viveu. Então, ele foi um cara rico, que viveu no engenho, na crise dos engenhos no Nordeste. E ele escreveu um livro que chama Menino do Engenho, que é exatamente falando da própria experiência. Ele fala muito de outras coisas que ele viveu como avós e um drama muito específico, que é o drama que ele viveu com o pai esquizofrênico, o pai deles, que era esquizofrênico, que matou a mãe dele. Então, uma vida sofrida, né? Ele escreveu vários romances, mas nos 3 primeiros, uma consideração interessante é que ele sempre fazia o ponto de vista não de quem sofre, mas de quem tem poder. Então, se você está contando do engenho, é o dono do engenho, que é quem tem o poder, que ele vai contar o ponto de vista. Ele não vai contar o ponto de vista de quem está sendo explorado, do ex-escravo, do filho do ex-escravo, que não foi inserido na sociedade, vai ter que continuar vivendo com o trabalho análogo à escravidão. Isso é interessante, porque a gente tem que sempre ter a noção que a história é escrita não por uma mão que não tem lado, mas a história é sempre escrita pelos vencedores e por quem tem poder. Então, se você vai estudar a Revolução Francesa, quem escreveu isso foram os burgueses que derrubaram a monarquia. Sabe, não existe essa ideia que isso é imparcial ou que tem um pouco dos que foram derrotados no momento. Não, só quem venceu escreve a história. A gente tem que aceitar isso. Aceitar não, né? Mas entender isso quando a gente está lendo a história. Jorge Amado, por sua vez, é baiano. Nasceu em Itabu, na Bahia. Ele também foi comunista, como boa parte deles. Inclusive, ele se autoexilou na Argentina, porque ele foi preso várias vezes, daí ele foi lá para não ser mais preso. Ele era do regionalismo, também muito regionalista, baiano, especificamente sobre a área produtora de cacau e sobre Salvador. Ilhéus é uma grande área produtora de cacau naquela época, e Salvador, ele falava muito do proletariado de Salvador, Capitães da Areia, que aconteceu lá. Ele tem uma característica muito marcada da oralidade. Então, assim como o Carlos Drummond de Andrade, parece que ele escreve da maneira que a gente fala. Ele tem 3 tipos de romance, como eu falei, os romances proletários, que falam da vida do trabalhador, principalmente em Salvador. Ele fala da crítica social mais voltada para o urbano. Agora, o Ciclo do Cacau, ele também tem uma crítica social, mas é da exploração dos homens no campo, de um realismo socialista. Daí tem os livros Terra Sem Fim, Cacau, que também é engajado, tudo, só que o romance proletário é da cidade e o Ciclo do Cacau é do campo. E romance de costumes, Gabriela, Clava e Canela, que daí já é historinha de amor tonta. Por fim, Érico Veríssimo é o único sulista, gaúcho, nasceu em Cruz Alta, mas morou praticamente a vida inteira em Porto Alegre. Ele era um homem que sonhava estudar na Europa, mas a sua realidade não lhe permitia isso, então ele teve que passar a vida inteira trabalhando para ajudar sua família. Apesar disso, ele estudou muito, foi um leitor compulsivo, escreveu muito, e na década de 30 ele teve um boom de criatividade, escreveu vários livros que fizeram muito sucesso e são livros muito bonitos, Música ao Longe, Um Lugar ao Sol, Olhar os Livros do Campo, são livros muito bonitos. Só que só em 1971 que ele escreveu a sua obra-prima, que é Incidente em Antares, que ele parte pro realismo fantástico, que já é algo pós-moderno, sabe? O realismo fantástico é como se você contasse uma história realista, neorrealista, da maneira que eles faziam. Contar da mazela do povo, falar da vida do proletariado e tudo isso. Só que o fantástico é que acontecem coisas ali dentro que, se você não prestar atenção, você não percebe, mas que são impossíveis de acontecer, sabe? Ele bebeu da mesma fonte de Gabriel Garcia Marques, ele foi numa geração brasileira e sul-americana que foi muito rica no realismo fantástico. É muito bom muito feliz a gente ter um representante tão importante no realismo fantástico sul-americano. Ele foi muito sensível, ele usava muito da análise psicológica, ele bebeu muito também do realismo lá de Machado de Assis, e ele falava muito do intimismo, apesar de a gente não considerar ele de vertente intimista, porque a vertente intimista é da poesia. É isso, gente. Encerrada a aula, muita fé.